Bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa análise bem profunda, né? Vamos falar de textos que misturam teologia, profecia bíblica e umas interpretações sobre o fim dos tempos. Exato, a gente tem aqui alguns estudos escatológicos, focados em Daniel, Apocalipse, e também umas teses tipo a videira escatológica, tese 50, a Babilônia nas nuvens. E a tese alfa e ômega. São materiais que tentam, assim, decifrar símbolos bem antigos, né? A estátua de Nabucodonosor, a besta. Isso, e tentam conectar com o hoje, com tecnologia, cenário global. Pois é. A nossa missão aqui é tentar entender como essas interpretações ligam essas figuras proféticas ao controle tecnológico, aos sistemas globais, até inteligência artificial que se fala tanto. Vamos começar então pela estátua de Daniel, lá no capítulo 2, aquela famosa de vários metais. Certo. Ela é vista, nessas fontes, como um mapa de impérios que se sucederam. Babilônia, o ouro. Medopérsia, a prata. Grécia, o bronze. Roma, o ferro. Uhum. Mas o ponto-chave mesmo para as interpretações atuais são os pés. Aquela mistura de ferro e barro. Ferro e barro, que não se ligam, né? O que essa instabilidade toda representaria hoje em dia? Então, o ferro é interpretado como a força que persiste, sabe? Das estruturas de poder mais tradicionais, políticas, militares. Talvez uma herança de Roma. Certo. E o barro? Bom, o barro seria a fragilidade. Pode ser o elemento humano, ou ideologias que entram em conflito. Ou, e isso é interessante, algumas fontes apontam para o componente digital. Digital. Como assim? Argumenta-se que o digital, apesar de muito poderoso, não se integra totalmente com aquela força bruta mais antiga, sabe? Cria uma base meio instável para o sistema final. Mas essa estrutura toda, mesmo que seja global, ela não dura para sempre na profecia, né? Tem a pedra que chega e destrói tudo. Exatamente. A pedra, e descrita como cortada sem auxílio de mãos, e, assim, quase todas as interpretações veem isso como uma intervenção divina. Divina. Sim, representando o Cristo ou o reino de Deus, que viria para substituir todos esses sistemas humanos, estabelecer algo eterno, diferente. Entendi. E essa ideia de um sistema final, que é instável, mas que abrange tudo. As fontes ligam isso com a Babilônia e a besta lá do Apocalipse? Não a Babilônia literal, imagino. Não, claro. A Babilônia histórica é mais um símbolo, né? De poder corrupto, idolatria. Aí a tese 50 traz essa ideia de Babilônia nas nuvens. Nas nuvens. Tipo a cloud mesmo. Exato. A conexão que fazem é com o alcance global da cloud computing, a centralização de dados, de comércio e informação, e o potencial de controle que isso tudo gera. Seria um sistema global sedutor, a tal prostituta montada na besta, que atrai as pessoas. E as bestas do Apocalipse 13? Como elas entram nessa Babilônia nas nuvens? Bom, as fontes costumam interpretar a primeira besta, aquela que vem do mar, como o poder político-militar globalizado. Algumas teses até sugerem estruturas de hoje como símbolos disso. Mas olha, é importante frisar que são interpretações dos textos, né? Sim, claro. E a segunda besta, a que vem da terra, o falso profeta. Esse seria o poder, talvez religioso, talvez ideológico, que dá legitimidade, que promove a adoração a esse sistema. Algumas fontes mencionam possíveis cumprimentos simbólicos, tipo instituições religiosas globais. Juntas, elas formariam o que chamam de trindade profana. Política, religião e finanças controlando tudo nesse sistema mais digitalizado. Ok, então temos o sistema, os líderes simbólicos, falta o jeito de controlar as pessoas, de fazê-las aderirem. Aí chegamos na famosa marca da besta, o 666. Como que essas fontes atualizam essa imagem? Porque não deve ser só um sinal físico, né? Aqui a coisa fica interessante. Pois é, a interpretação moderna que esses textos trazem vai além da ideia de uma tatuagem, um chip literal. Sugere-se que a marca pode se manifestar, na verdade, através das tecnologias de controle que estão surgindo. Tipo o quê, por exemplo? Falam de moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, identidade digital unificada para todo mundo, biometria, QR Codes, até inteligência artificial como, talvez, a infraestrutura para implementar um sistema onde você só compra ou vende se aderir a ele. As fontes mencionam até farmaqueia.
não é? Uma palavra grega. Sim, farmaqueia significa remédios, mas também feitiçaria, encantamento. Algumas interpretações nesses textos conectam isso com uma possível sedução pela promessa de saúde, segurança, bem-estar, potencialmente ligado a tecnologias médicas ou farmacêuticas, como um jeito de induzir as pessoas a aceitar o sistema. E o número 666. Associam a ambição humana de ser autônomo, como Deus, talvez usando a tecnologia para isso. A marca, no fundo, representaria submissão total, econômica, ideológica e até espiritual a esse sistema que eles veem como anticristão. Percebe-se, então, uma grande divisão sendo apresentada nesses textos, né? Uma dualidade que parece atravessar toda a narrativa bíblica. Exatamente. As fontes destacam muito esses contrastes. Caim contra Abel, a lei contra a graça, o sábado físico contra o descanso no espírito. Certo. Veem isso como dois sistemas espirituais em conflito. Um é o da carne, da lei humana como controle, a pedra fria. O outro é o do espírito, da graça, da fé na pedra viva, que é Cristo. A escolha final que descrevem seria entre aderir ao sistema da besta, por medo, conveniência ou engano, ou permanecer fiel a Cristo, confiando no sangue do Cordeiro, mesmo que isso signifique exclusão ou perseguição. Olhando para tudo isso, então, qual é a mensagem principal que essas fontes estão tentando passar? Parece que símbolos muito antigos estão ganhando uma relevância tecnológica nova e talvez um pouco assustadora. A análise que esses textos apresentam sugere justamente isso, que muitos mecanismos de controle global e identidade digital, vigilância, centralização econômica e de informação pela nuvem, que foram descritos simbolicamente nas profecias, eles já existem ou estão se desenvolvendo muito rápido. O elemento que ainda fica totalmente no campo da fé, da profecia, é a resolução final, a intervenção divina, a pedra que vem e destrói a estátua. O chamado implícito, então, parece ser para ter discernimento, vigilância espiritual, mas sem cair em pânico ou teorias da conspiração malucas, né? Exato. A perspectiva apresentada é a de tentar compreender os tempos à luz dessas interpretações das Escrituras, mas mantendo a fé no desfecho que é prometido. Não importa quais sejam as circunstâncias. Fica, então, uma reflexão final que emerge desses textos, né? Num mundo cada vez mais conectado por sistemas digitais que prometem tanta segurança, tanta conveniência, como é que se discerne entre a verdadeira liberdade e comunhão espiritual e uma submissão talvez sutil a essa tal Babilônia nas nuvens? Fica a questão para a gente continuar explorando.